Olá pessoal, nós vamos começar hoje nosso estudo sobre o método de Newton. Nessa videoaula a gente vai conhecer o teorema, vamos ver o gráfico, vamos ver um exemplo simples de aplicação do método de Newton e algumas curiosidades. Terá uma nova videoaula, onde você pode achar o link no nosso site, na nossa página. Nessa página você vai ver uma lista de exercício com resolução, você vai poder aplicar a função na nossa página. Lá vai ser disponibilizado um código onde você vai colocar a sua função e ela irá dar o passo a passo de do método todinho resolvendo aquela função, para que possa achar a raiz, onde você pode escolher alguns métodos de zero de função. Então, nessa videoaula, a princípio, vamos ver o teorema. Este é o teorema do método de Newton, e esta é a sua fórmula, o seu método, certo? Neste método, o método de Newton ele se baseia na reta tangente à curva que liga o f de xk ao seu xk mais 1, onde k a gente inicia com o valor zero, logo a gente começa com o x0, e que é a aproximação inicial dada para iniciar o cálculo, dado pela fórmula abaixo, essa fórmula que você pode ver aí na sua tela. Com base no x0, encontramos o valor de x1 e assim por diante. A cada iteração aproxima-se cada vez mais da raiz, diminuindo o erro. Falando em erro, antes da gente passar para o erro, então a gente vai perceber que existe um intervalo aí, um subconjunto que contém a raiz contém a raiz tal que o x0 pertence a esse conjunto, esse subconjunto. A sequência de xk, como foi falado, xk mais 1, xk mais 2, é gerada pela fórmula abaixo, que irá convergir para a raiz da nossa fórmula. Então, o nosso critério de parada a gente vai utilizar o no erro relativo, e a sua fórmula do erro relativo é o módulo de xk menos 1 dividido por xk, que deverá ser menor do que um valor, geralmente 10 elevado a menos 2 ou a menos 3, depende da precisão que a questão irá lhe dizer. Geralmente o nosso erro ele é calculado a partir do nosso x1, x2, quando a gente já tem o x1 e x2, porque o erro de x0 e x1 geralmente não vai fazer você parar logo as iterações, porque não vai muito difícil ser a primeira iteração, na segunda iteração você já conseguir parar as iterações. Então, a partir da terceira iteração é que a gente vem podendo calcular o erro e ver a cada iteração ele diminuindo até chegar ao valor que a gente deseja. Vamos analisar o gráfico da função. A gente viu que é muito importante a gente escolher um valor de x0 no qual se aproxime esteja próximo à raiz, para que o método de Newton tenha um bom desempenho. Então, geralmente a gente testa esses valores para o x0
na função f de x. Se o valor de f de x0 for baixo, o desempenho do método será bem satisfatório. O gráfico mostra cada uma das iterações realizadas através do método de Newton. Quando a gente faz o cálculo do x0, a gente pega o valor de x0 atribuído a ele, que aplica a nossa função f de x, este valor, aí se a gente fizer traçar uma reta tangente, ele irá apontar para o nosso próximo x, o nosso próximo valor de x. No caso, nosso próximo xk mais 1. Então, cada reta da tangente, cada uma delas é uma iteração realizada através do método de Newton, certo? Então, vamos a um exemplo. Utilizando o método de Newton, ou método da tangente, que ele também é assim conhecido, determina uma aproximação com erro menor do que 10 elevado a menos 2 para a raiz da função. Então, a nossa função, neste exemplo, vai ser o x ao quadrado menos 5x mais 2. Vamos começar a resolver. Antes, a gente tem que saber que o nosso erro relativo tem que ser menor do que 0,01, que é o valor pedido pela questão. E a nossa derivada da função, que o método de Newton, a gente precisa do xk, do f de xk e da derivada da função com o xk aplicado nela. Então, a gente conhece já a fórmula, que para que a gente ache o xk mais 1, a gente precisa dessas funções, desses valores, né, na verdade, do xk anterior, da função anterior e da derivada da função com o valor de x anterior. Vamos lá. Só relembrando a fórmula, xk mais 1 vai ser igual a xk menos o f de xk dividido por f' de xk. Então, o nosso f de x está aí, o nosso erro também, e a nossa derivada da função f de x. Nosso x0, a gente quer encontrar uma raiz que esteja próxima a zero, então nosso f de x0, aplicando o valor zero na nossa função, teremos o resultado igual a 2. Aplicando zero na nossa derivada da função, vamos achar o valor menos 5. Então, o x1 vai ser igual a 0 menos 2 sobre menos 5. O nosso x1 terá como valor 0,4. E você pode ver que o nosso erro relativo deu igual a 1. Para você ver que a gente nem sempre este primeiro erro calculado com x0 e x1 é algo que vai nos ajudar a fazer parar as nossas iterações. Então, a gente calcula o f de x1, já que a gente não vai parar, então a gente calcula o f de x1 e a derivada de x1, né? Aplicando o valor de x1 na derivada da função. Então, o nosso x2, né, vai ser 0,4 menos o valor de f de x1, que é 0,32, sobre o valor da derivada do x1, que é menos 3,4. Então, nosso x2 vai ser 0,494. Nosso erro, como a gente pode perceber, vai ser
ainda maior do que 0,01. Nosso erro deu 0,19, então a gente vai ter que fazer uma nova iteração. Nessa nova iteração, a gente vai perceber que a gente vai ter que calcular o nosso f de x e a nossa derivada de x, de f de x, aplicando os valores de x2 nelas. Então, vamos para o próximo. Fazer estes cálculos com mais espaço. Então, sabendo que o nosso f de x2 deu 0,18, nosso f', que é a derivada da função f, aplicando o x2, o valor de x2 nela, vamos ter menos 3,024. Então, nosso x3 vai ser 0,494, que é o valor de x2, que seria o nosso xk, menos 0,018, que é o nosso f de xk, ou que é o f de x2. E a nossa, dividindo por menos 3,24, que é a f' de x2, que lá na fórmula a gente vê como f' de xk. Nosso x3 vai ter como valor 0,499. O erro chegou a exatamente 0,01. Não é muito comum aparecer esses tipos de erro e dar exatamente ao valor que é pedido na questão, mas quando a gente chega a esse valor, se for igual e na questão ele quiser menor ou igual, a gente pode parar por aí e a gente já conclui que pode achar que o nosso x, o último x encontrado, é a nossa raiz. Mas como no nosso caso ele quer um valor menor do que 0,01, então a gente vai ter que fazer mais uma iteração. E a gente já pode concluir qual vai ser o valor da nossa próxima iteração, porque no slide anterior a gente pode perceber que o nosso valor de x1 deu 0,4, o nosso valor de x2 deu 0,494, o de x3 0,499. Então a gente pode perceber que o nosso x ele está indo em direção a 0,5. Então, provavelmente, a nossa próxima iteração, o nosso x4 será 0,5. Como a gente pode ver, o nosso x4 é 0,499 menos 0,003 dividido por menos 3 de valor de x4, a gente encontra 0,5. Fazendo esses cálculos, o nosso x4 deu 0,5, como a gente poderia perceber, não é? Então, o erro também deu menor do que o valor que a gente tem como critério de parada. Então, a gente pode parar as iterações e concluir que as raízes de f de x, uma das raízes de f de x é 0,5, ou seja, quando a gente aplicar este valor, a gente pode perceber que a nossa função irá zerar. Aplicando 0,5 na nossa f de x inicial, a gente vai chegar a zero, certo? Então, uma curiosidade sobre o método de Newton é que você sabia que a maioria dos supercomputadores não possui unidade de operação de divisão? E isso acontece porque uma operação de divisão, ela demora cerca de 20 a 25 ciclos de relógio, ou clocks.
que é conhecido no mundo dos TIs, conhece como clock de um computador, do processador. Então, correspondente ao número, esse ciclo de clock, ele corresponde ao número de impulsos por segundo expresso em Hertz, que é a unidade dele. Isso é 5 vezes mais tempo que a operação de uma multiplicação. Então, a gente pode ver que isso não é viável. Fazer uma operação de divisão comum que leve muito tempo, demore bastante, 5 vezes mais que uma multiplicação normal. Então, em vez disso, uma outra unidade de divisão, utilizando uma base de cálculo numérico através do método de Newton, permitimos que a operação de divisão seja feita de forma mais rápida. O método de Newton faz isso rápido. Então, por hoje é só. Nessa videoaula a gente vai concluir aqui. A próxima videoaula, que vai ser a segunda parte do método de Newton, a gente vai ver um exemplo mais contextualizado. Você pode assistir a nossa próxima videoaula. Como eu falei, na nossa página, que vai estar disponível aí para vocês ver, e vai ter uma aplicação lá, onde você pode colocar a função e ver o passo a passo utilizando o método de Newton completamente ou qualquer outro método de zero de função que esteja lá disponível, como bissecção, ponto fixo, entre outros. E lá também vai ter uma lista de exercícios para você, caso você queira treinar o método de Newton com as suas respostas, e você, com essa aplicação que vai ter, pode ver até o passo a passo para retirar suas dúvidas.